muita alegria que mais uma vez estou aqui e com muita alegria que mais uma vez nós juntos vamos partilhar deste grande momento de graça que Deus tem realizado no nosso meio, do que Deus tem feito durante todo este tempo, sobretudo nessa semana missionária aqui na Canção Nova. Então sejam todos bem-vindos e assim já começo já com meu coração todo cheio de alegria, pelo fato de hoje ser sábado, dia dedicado também a Nossa Senhora, e que também cujo tema que me foi proposto é Maria, missionária da alegria. Maria, missionária da alegria. Mas antes de iniciar exatamente, ou melhor, de dar uma continuidade ao tema, eu só quero iniciar dizendo uma coisa para vocês. Maria, para nós, é o grande modelo. Maria, para nós, é esta mulher que nós olhamos e vemos, e que nós podemos dizer que Maria, sendo uma pessoa humana, porque ela foi humana, ela não é deusa, nós podemos nos aproximar dela com mais facilidade. São Luís de Maria Montfort vai dizer o seguinte: para se aproximar de Jesus existem várias vias, existem várias formas. Para se aproximar de Deus existem muitas maneiras, mas através de Maria é um caminho curto, fácil, perfeito e seguro. Não é bonito isso? Para que eu possa me aproximar de Deus através de Maria, eu faço um caminho curto, vamos dizer comigo, curto, fácil, perfeito e seguro. Vocês sabem agora repetir? Vamos lá. Tá bonito, mas vamos todos juntos, igualzinho. Para se aproximar de Deus através de Maria, é um caminho fácil, perfeito e seguro. É um caminho curto, porque Deus, na pessoa humana, Jesus Cristo, que assumiu a condição humana, Ele veio através de Maria. É fácil, porque Maria, ela é a primeira pessoa que permitiu e deixou que o próprio Cristo fosse gerado nela. É um caminho perfeito, porque não existiu e nem vai existir, enquanto pessoa humana, alguém mais perfeito do que Maria. Enquanto pessoa humana, ela que foi concebida sem pecado original, ela que foi escolhida desde a eternidade. Por isso que também é um caminho perfeito para se chegar a Deus através de Maria. E é um caminho seguro, porque quem se aproxima de Maria não se chega a lugar nenhum, a não ser a Deus. Quando eu me aproximo de Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora, mais perto de Deus, ou é a Deus que eu vou chegar. Então, o tema de hoje, Maria, missionária da alegria, eu tinha que falar isso para vocês, para começar já a dilatar o nosso coração para o nosso amor com Nossa Senhora. Porque tem muitos nossos irmãos que não têm um amor e um carinho por Maria, pela Mãe de Jesus. E nós precisamos dilatar o nosso coração e deixar que a Mãe de Deus interceda por nós e nos conceda esta graça de cada vez mais nos aproximarmos dele. Maria, missionária da alegria. E São Luís de Maria de Montfort ainda vai dizer assim: não creio mesmo que alguém possa atingir uma íntima união com Deus e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo sem uma união muito grande com a Santíssima Virgem.
Isso é muito importante nós sabermos disso. Para que eu tenha uma íntima união com Deus, para que eu tenha uma perfeita fidelidade com Deus, eu preciso também ter uma íntima unidade com Maria. Uma íntima união com Maria, com a nossa Mãe de Deus. Não dá para separar, não dá para dividir, não dá para dizer que é muito distante. Não dá. Até porque para Jesus vir ao mundo, para Jesus assumir a nossa humanidade, para Jesus assumir a carne, Ele precisou de Maria, a nossa mãe. Então precisamos realmente ter essa consciência. Precisamos realmente e perceber que isso tem que ficar muito claro dentro de nós. Maria como nossa mãe, Maria como mãe de Deus, ela se tornou a primeira missionária, e uma missionária da alegria. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, no versículo 26 ao 38, que justamente falar da anunciação. Eu vou ler para vocês, para a gente relembrar. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Em outras traduções vai dizer: alegra-te, cheia de graça. Alegra-te, cheia de graça. E Maria ficou espantada, a mãe de Deus. Imagina só, vamos tentar imaginar o anjo se aproximando de Maria e dizendo para ela: alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Como nós sabemos, no Evangelho de São Lucas, ela se perturbou. Mas é muito interessante nós tomarmos consciência das palavras que o anjo disse: alegra-te, cheia de graça. Alegra-te. Maria, ela era uma mulher alegre, feliz. Sobretudo quando ela diz o sim para Deus, completa na vida dela e se concretiza e se confirma o chamado, porque o chamado de Deus, enviado pelo anjo a Maria, também às vezes se confirma com o nosso chamado, quando eu respondo também. E o nosso coração se alegra todas as vezes que nós damos o sim para Deus, como Maria. Quando dizemos sim, o nosso coração se alegra. E depois do anúncio do anjo, o que é que Maria faz? Imediatamente ela vai visitar a sua prima Isabel para ajudá-la, porque ela também estava grávida. E quando Maria chega perto de Isabel, o que é que acontece? O que é que acontece? João Batista, que estava no ventre de Isabel, estremece de quê? De tristeza? Se estremeceu de tristeza quando viu Maria. Ai, que tristeza. Foi assim? Quando Maria chegou perto de Isabel, o filho do ventre, que estava no ventre, se estremeceu de alegria. Porque Maria já também levava no seu ventre quem? O Filho Jesus. Meus irmãos, é impossível nós sermos de Deus e sermos pessoas tristes.
Uma pessoa que é de Deus, ela é uma pessoa alegre. Ela precisa ser uma pessoa alegre se não for. Como é que eu posso dizer que eu trago Deus no meu coração? Eu trago Deus no meu coração, eu levo Deus. E todos os lugares que chega é com cara feia, com a cara abusada, com a cara amarrada. Quem vai acreditar que você traz Deus? Não é verdade? Vocês concordam comigo? É a mesma coisa quando a gente vai evangelizar e vai falar de Deus para uma pessoa. A gente vai falar de tristeza. Dizer assim: Deus ressuscitou. Deus é o nosso Deus. Eu sou muito feliz porque Deus existe. Não vai convencer desse jeito, vai. Imagina, você vai chegar perto de uma pessoa e dizer, e tentar fazer com que a pessoa também, diante das dificuldades da vida, diante dos problemas da vida, diante de tantas coisas que nos acontecem, diante de tantos problemas que nós passamos, e você vai querer ajudar uma pessoa e chegar perto dela e falar de Deus de uma maneira que não convence? Não dá, meu irmão. É preciso ter um coração alegre. E digo para vocês, alegria não significa que é o tempo todo estar mostrando os dentes. Não. O tempo todo não tem que estar sorrindo. É muito mais do que isso, porque a alegria é um dom. É muito mais do que isso, porque eu posso estar passando por momentos muito difíceis, eu posso estar passando por grandes tribulações, mas o meu coração está alegre porque confia em Deus. Isso é alegria, porque o meu coração está confiante em Deus. Veja o que Maria faz. Imediatamente e apressadamente ela corre. Ela vai ao encontro de Isabel. E quando ela chega perto, o filho do ventre de Isabel se estremece de alegria. E aí nós lembramos do mesmo jeito quando Davi se aproximou da arca, que pulava de alegria no Antigo Testamento. Quando ele via a arca da aliança, ele pulava, ele gritava, exultava de alegria, porque ali estava a promessa de Deus. Como é bom sentirmos a alegria, como agora pouco na adoração do Santíssimo. Eu vi algumas pessoas chorando, mas eram chorando não de tristeza, mas chorando porque Deus toca e estava tocando no coração. A alegria de Deus começou a brotar. Olha, eu sou membro da comunidade Obra de Maria e o nosso carisma é evangelizar de todas as formas com alegria. Esse é o nosso carisma, evangelizar de todas as formas com alegria. E digo para vocês, e eu tenho testemunhado que é uma graça de Deus, é um dom de Deus que Ele tem nos dado, porque nós precisamos pedir isso sempre e constantemente. Padre Geiso está ali e pode confirmar comigo que nós estamos na correria, a comunidade, a missão, na correria para organizar as estruturas para as pessoas irem para a JMJ. Não dorme à noite, uma equipe faz uma coisa, outra equipe faz outra, mas todo mundo feliz, todo mundo alegre, porque está servindo a Deus com alegria. Servir ao Senhor com alegria. E nós precisamos realmente ter esse coração assim muito, muito, muito disponível para isso. Mas Maria, ela é missionária. O que significa ser missionário para o reino de Deus? Maria, ela foi a primeira mulher missionária, ou podemos dizer, entre toda a humanidade, a primeira missionária. O que significa ser missionário
para o reino de Deus. É igual uma música que diz assim: aonde mandar eu irei. Vocês conhecem a música? Aonde mandar eu irei. Olha, quando eu comecei a entrar na comunidade Obra de Maria, porque eu digo para vocês que eu fui uma pessoa que resisti bastante para dar meu sim para Deus. Resisti muito, muito, muito tempo, e foi como que uma grande pedra no coração, e que foi quebrado aos pouquinhos. Foi quebrando-se aos pouquinhos. Porque foi difícil dar o meu primeiro passo. Como foi difícil. Porque eu não tinha dimensão, eu sentia a necessidade, sabia que Deus me fazia um chamado, mas eu tinha medo, mas não tinha coragem de dar o sim para Deus. Mas chega um momento que você, diante de Deus, e você não resiste, e você dá o sim. Mas sabe como foi que eu dei o sim? Eu dei um sim com um pé lá e outro cá. Dei o sim. E o meu sim foi quebrando aos pouquinhos as pedras do coração. Quebrando aos pouquinhos, quebrando. E quando eu dei o meu sim, depois de muito tempo, depois que decidi, minha família não queria, os amigos ficaram sem entender. A minha história é o seguinte, eu vou só resumir para entrar no contexto, para que muitos não sabem. Minha cidade é pequena, do interior de Pernambuco. Tem alguém de Pernambuco aqui? Eita, pernambucanos. Ferreiros lá no interior de Pernambuco. E como todos jovens, como vocês, mesmo sendo adultos, tem um desejo a juventude tem um desejo assim de fazer diferença no mundo. Às vezes a gente acha que somos o único, né? Como diz a cocada preta. Às vezes a gente acha que é a juventude. E eu também achava. Eu achava que eu poderia fazer muita coisa. Eu pensava em mudar o mundo. Eu pensava ser um político. Eu pensava ser um prefeito, até governador do estado. Quem sabe presidente da república? Pensava. E eu comecei a enveredar por esses caminhos, né? Quando foi na minha cidade, eu tinha 18 anos de idade. Eu disse ao meu pai: eu quero ser político. Ai, meu pai até que me motivou. E eu me registrei num partido político, lá na minha cidade. Fiz o registro. Mandei tirar uma foto minha. Coloquei meu nome e disse: vote nesse número. Meu número era 2222. Vote. E eu registrei e saí candidato a vereador na minha cidade, viu? Foi quando começou as campanhas, estava lá, pedindo voto. Todo mundo adulto, só eu, né? Achando que ia ser tampa. Chegou o dia da eleição, quando foi para contar os votos, meu coração tremendo de medo. Vamos contar os votos. Então, vocês não sabem o que aconteceu. Vocês acham que eu ganhei ou não ganhei? Sim ou não? Quem acha que não, levanta a mão. Quem acha que sim, levanta a mão. Nossa, as pessoas não acreditavam em mim mesmo, né? Ainda hoje. Graças a Deus. Pois, para surpresa de todo mundo, eu ganhei. Foi. E fui o vereador mais novo do estado de Pernambuco na época, né? Ganhei até um prêmio por isso. Mas a minha vida, para não fugir do contexto, a minha vida ela sempre foi e sempre sentia no meu coração um desejo de ser padre. Sempre.
Sempre quis, no meu coração. Por isso que vocês precisam entender por que eu demorei tanto a dar o meu sim. Eu vivia nessa grande luta de dar o meu sim para Deus ou de continuar, entre aspas, podemos dizer assim, a minha carreira política, que poderia que der certo ou não. É tanto que nesse tempo eu também comecei a fazer meu caminho vocacional na comunidade Obra de Maria e vivia completamente dividido. Eu tinha uma namorada que eu partilhava muito com ela e dizia para ela, como é que a pessoa tem uma... Hoje eu disse, meu Deus do céu, isso não sabe conquistar mesmo. Como é que a pessoa tem uma namorada e diz para ela que tem vontade de ser padre? Eu dizia, olha, eu gosto muito de você, mas eu tenho vontade de ser padre. E ela ficava, não, isso é coisa da tua cabeça. Não, tu não gosta de mim? Gosto, mas eu tenho vontade também de ser padre. E ficava aquela grande confusão na minha cabeça. Era grande luta. E o tempo foi passando e eu continuei fazendo todo o processo vocacional. Já a comunidade Obra de Maria Gilberto já me conhecia, então isso também facilitou e deixou mais fácil a minha aproximação logo diretamente com a comunidade. E mesmo assim continuei seguindo. Terminou o mandato e eu fazendo encontro vocacional. Aí depois teve um problema de namoro, né? E não deu certo, o namoro depois acabou. E começou, chegando o fim do mandato, tinha que se registrar para a próxima eleição. Eu registrei de novo, me candidatei de novo e ganhei de novo. Antes que vocês digam que eu não ganhei. Mas só que foi em outubro a eleição, ganhei. E em dezembro foi quando eu fiz um retiro na comunidade. Foi quando eu decidi plenamente que eu disse, não, eu agora vou atrás daquilo que o meu coração me chama, porque eu sei que assim eu serei mais feliz servindo a Deus. Olha, eu tinha tudo. Eu não era uma pessoa, podemos dizer assim, triste. Não, mas em mim faltava, e eu sabia que faltava muita coisa. Foi quando eu disse, eu vou entrar na comunidade, vou dar a minha vida. Eu disse para o meu pai, para a minha mãe, eles ficaram sem acreditar. Minhas irmãs, são 3 irmãs, ficaram até sem falar comigo um tempo. Eu sempre gosto de dizer assim, a única pessoa que gostou, depois que eu dei meu sim para Deus e disse que iria entrar na comunidade e viver a minha vida para Deus, só existiu, eu digo assim, entre todos que me conheciam, só existiu um que gostou, que foi, sabe quem? Quem? Hã? Não entendi. Não. Sabe quem? O meu suplente da Câmara. Porque eu saindo, ele ficava no meu lugar. Foi o único que gostou, porque ele colocou assim, ó. Ele ainda colocou uma faixa. Deus é fiel. Deus é fiel mesmo. Foi o único que gostou. Mas eu dei o meu sim. E como eu falei, comecei a quebrando as barreiras do meu coração. E entrei na comunidade e renunciei ao meu segundo mandato, que eu não assumi. Eu apenas, na verdade, eu assumi, mas não exerci, porque em janeiro eu fiz a renúncia. Não cheguei no segundo mandato realmente a estar na Câmara, porque eu fiz a renúncia para entrar na comunidade e fazer os meus estudos, já é direto para Palmas, para fazer a teologia, a filosofia. E ninguém nesse momento, assim, eu me lembro que como foi difícil para mim, logo nos primeiros momentos, porque como eu disse, era quebrado aos pouquinhos a barreira do meu coração. Mas quando eu entrei na comunidade, tinha uma música, ou melhor, quando eu entrei não, tempos depois, teve uma música que estava muito na comunidade, diz assim, aonde mandar eu irei, eu acho que vocês sabem cantar, aonde mandar eu irei. Queria cantar pelo menos essa parte, esse refrão, se possível. Acho que vocês conhecem, vamos cantar comigo.
amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Esse refrão, aonde mandar todos? Aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Então cantava-se muito lá na comunidade, aonde mandar eu irei. E todas as vezes quando cantava esse refrão, aonde mandar eu irei, eu cantava as letras desde o ventre da minha mãe, tudo bonito. Mas quando chegava aonde mandar, eu fechava minha boca, porque eu pensava assim, aonde mandar eu não vou não. Não é todo lugar que eu vou não, que me mandarem não. Eu tinha medo de cantar isso. Quando começava aonde mandar, eu... Viu como é a nossa vida, como nós entregamos para Deus? Parece que a gente entrega pela metade. Depois de ter renunciado tantas coisas, depois de já estar dentro da comunidade, ainda em mim existia resistências. Aonde mandar eu irei. E eu não cantava assim, eu não dizia aonde mandar. Por quê? Porque eu tinha medo. Por que Maria é essa missionária da alegria? Porque ela vai aonde Deus manda. Nós precisamos ver em Maria este grande modelo, porque precisamos ter esse coração aberto para irmos aonde Deus nos mandar. Você que está aqui hoje, você pode até pensar, eu estou aqui porque eu fiz minha inscrição, eu quis ir para a JMJ, ou então eu quis estar na comunidade, na Canção Nova esses dias. Mas isso aconteceu porque você abriu o seu coração e permitiu que Deus enviasse você e estivesse aqui. Nós não podemos, às vezes, fazer como eu fiz. Às vezes nós, cheios de reservas, né? Deus nos pede tantas coisas, mas às vezes algo que para nós é difícil, a gente se fecha. Começamos a deixar muitas coisas na nossa vida, começamos a deixar muitas realidades de pensamentos, de atitudes nossas, mas tem algumas coisas que nós dizemos, não, eu não vou. Para onde mandar eu não irei. E assim não dá para ser feliz, alegre. A alegria é um dom porque é um fruto do Espírito Santo quando nós nos deixamos de fato e deixamos e permitimos sermos livres e deixar que Deus nos conduza da maneira como Ele quer, da maneira como Ele pensou para nós. Aí sim nós vamos viver a verdadeira alegria. Porque eu digo para vocês, hoje eu tenho uma alegria diferente dentro de mim, porque eu deixo Deus agir na minha vida. Não tenho muitas coisas do que eu tinha antes, mas eu digo para você, hoje eu sou mais feliz, sem nenhum medo de dizer. Hoje eu sou mais feliz. Eu digo isso não querendo dizer que as outras coisas, ou que a realidade, ou que a vocação para outras coisas é insignificante. Não, eu digo isso porque muitos de nós somos chamados para fazer e viver unicamente a vontade de Deus e nos fechamos. A vocação que você foi chamado é para ser também esse missionário, porque todas as vezes que eu falo de Deus eu sou um missionário.
e temos que ser missionário da alegria, porque eu permito Deus fazer a vontade dele em mim. Eu permito que Deus faça a vontade dele em mim. Vocês entendem agora porque que nós temos que ser como exemplo de Maria, como missionário da alegria? É muito bonito no Evangelho de São Lucas, quando o anjo entra e diz para Maria: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Muitas vezes nós estamos querendo até ser de Deus, querendo até ser o missionário, mas com o coração fechado, não com o coração livre, não querendo que Deus realize verdadeiramente a vontade dele dentro de nós. Só que quando falamos ser missionário da alegria, a gente confunde a alegria com muitas coisas do mundo que nos oferece. Porque a alegria não é igual, não é a mesma coisa que divertimento. Não é a mesma coisa de, vamos nos divertir, vamos jogar. A alegria também muito menos não é uma despreocupação. Alegria, ou seja, eu só sou alegre quando não tenho problemas. Eu só sou alegre quando não estou vivendo momentos difíceis. É muito mais do que isso, meu irmão. Primeiramente, olhemos para a realidade de Maria. Primeiro ela dá o sim. Ela foi agraciada. Depois, imediatamente, ela vai servir a sua prima Isabel. E o fato de Maria seguir e servir, ela já está andando, já está fazendo a sua missão de levar o Cristo que traz dentro de si, e é tão verdadeiro que o filho estremece de alegria. Não pensemos que a alegria é falta ou porque não tem problema na minha casa. Ou vocês acham que eu também não tenho as minhas dificuldades? Ou vocês acham que eu também não tenho os meus problemas? Ou vocês acham que eu também não tenho as minhas barreiras que constantemente tenho que superar? Tenho, como vocês também têm. Mas a certeza de que Deus está comigo, como o anjo diz, alegra-te, o Senhor é contigo. Nós devemos trazer para dentro de nós: alegrem-se, meus irmãos, porque Deus é contigo. E a certeza de que Deus está comigo é o que me dá a alegria de fazer o meu caminho. Diga para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, alegra-te, o Senhor é contigo. Olha, o Papa Francisco, ele deu uma mensagem faz pouco tempo falando justamente sobre isso. Ele diz o seguinte, no dia 31 de maio deste ano: é justamente o Espírito que nos guia. Ele, o Espírito Santo, é o autor da alegria. E esta alegria no Espírito nos dá a verdadeira liberdade cristã. Sem alegria, nós cristãos não podemos nos tornar realmente livres. Nos tornamos escravos das nossas tristezas. Isso é importante. Sem alegria, nós cristãos não podemos nos tornar realmente livres. Precisamos pedir a Deus o dom da alegria. Precisamos pedir a Deus este dom. Se nós não pedirmos, se não vivermos essa graça, nos tornaremos escravos das nossas tristezas. E a tristeza, meus irmãos, nós sabemos, matou a muita gente. A tristeza. A tristeza é um mal
que invade o coração de muitas pessoas, porque deixam elas tristes, desanimadas, desencorajadas de seguir na vida. Precisamos pedir ao Espírito Santo isso. E Paulo VI já dizia que não se pode levar avante o Evangelho com cristãos tristes, como eu já havia dito no início. Como é que eu vou levar o Evangelho com tristeza? Ou melhor, não estamos fazendo a experiência de Deus na nossa vida. Não estou fazendo a experiência de Deus. E quando eu digo para vocês, precisamos ser alegres, não é uma imposição, uma obrigação. Eu tenho que sair daqui alegre, sorrindo, pulando, saltitando. Mas essa alegria, que é um dom, que vem de Deus, que brota no nosso coração e nos encoraja a enfrentar todas as coisas da nossa vida. É verdade que tem dias que nós amanheceremos tristes, preocupados com alguma coisa ou com outra coisa. Mas nós não podemos permitir que isso venha nos envolver completamente a nossa vida e que nós deixemos que vá crescendo dentro de nós ao ponto de atrapalhar a nossa vida de vocação, a nossa vida de chamado, a nossa vida de cristão, de quem de fato sabe o que é ser de Deus e quem nós somos para Deus. O Papa Paulo VI dizia que não se pode levar o Evangelho com cristãos tristes, abatidos e desencorajados. Não se pode. Esta é uma atitude um pouco fúnebre, ele vai dizer. E desta alegria que vem de Deus, ela se brota do louvor. Tem um salmo que quem trouxe a sua Bíblia e puder abrir, nós vamos só meditar ele um pouquinho. No Salmo 136, que ele vai falar justamente do povo de Israel, quando estavam tristes e exigiam dele alegria. No Salmo 136. Porque é interessante percebermos que esse salmo, porque justamente parece conosco. Nós que queremos ser de Deus, muitas vezes experimentamos essa tristeza, muitas vezes não somos alegres verdadeiramente, porque estamos distantes da graça de Deus. E porque nós estamos distantes da graça de Deus, nós precisamos buscar uma felicidade enganosa e mentirosa, que as pessoas vão confundir com alegria. Como eu disse, não é divertimento, não é um passeio. São momentos bons, mas não alegria como um dom. E no Salmo 136 diz o seguinte: às margens dos rios de Babilônia, nós sentávamos chorando, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros daquela terra, pendurávamos então as nossas harpas, porque aqueles que nos tinham deportado pediam-nos um canto. Nossos opressores exigiam de nós um hino de alegria. E eles diziam: cantai-nos um canto de Sião. Nos salgueiros daquela terra pendurávamos então as nossas harpas. Nós sentávamos chorando, lembrando de Sião. O povo de Israel aqui estava preso na Babilônia, estava distante de Sião, distante de sua terra, estavam escravizados em outro país,
E os opressores exigiam dele que cantasse. Canta um canto de Sião, e eles dizem: nós penduramos as nossas harpas e sentamos na beira do rio chorando, porque não temos vontade de cantar e ser felizes, porque nós estamos distantes do nosso Deus. É isso. Porque às vezes eu me distancio de Deus, porque às vezes eu vou ficando longe de Deus, não que Deus se distancie de mim, eu vou me tornando uma pessoa triste e não tem realmente motivos para cantar. E nós vemos que muita juventude está perdida hoje, porque está vivendo distante de Deus, e para suprir essa necessidade de alegria, busca os prazeres, buscam outras coisas, buscam viver uma felicidade que engana, que necessita constantemente estar voltando a fazer aquilo que na verdade distancia de Deus. O que é que nós vamos pedir hoje para nós? O dom da alegria como fruto. É o dom da alegria. Então vamos já colocando a mão no nosso coração. Vamos colocando a mão no nosso coração. E eu convido a você, justamente agora, a lembrar das principais situações de sua vida, que foram de tristezas profundas, diante de tudo que você tem vivido na sua história. Você não tem vivido nem experimentado de fato a alegria de Deus no seu coração. E pode ser que realmente alguém aqui hoje esteja sabendo, esteja ouvindo, esteja compreendendo o que Deus quer dizer, mas esteja também triste, porque perdeu o direcionamento da vida, porque perdeu o rumo da vida. A sua história, o seu caminho começou a fazer um percurso diferente, que verdadeiramente você sabe, porque nós sabemos. Eu digo por mim, eu fazia um caminho, mas eu sabia, eu sentia no meu coração um chamado, mas eu poderia dizer sim, eu poderia dizer não. Como Maria, mãe de Deus, ela disse sim, e porque ela disse sim, ela foi agraciada, e ela já saiu como essa missionária da alegria que é a luz, que é Cristo, porque não existe verdadeira alegria maior do que a certeza de que Deus nos renova. Esta é a verdadeira alegria. Mas pode ser que você hoje aqui, meu irmão, esteja vivendo essas experiências de tristeza na sua vida. Precisamos pedir a Deus que Ele venha quebrar do nosso coração toda dureza, que Ele venha curar o nosso coração ferido, o nosso coração muitas vezes até maltratado, porque nós fomos maltratados, porque não colocamos Deus como uma meta, e colocamos coisas e pessoas destruíram de certa forma a nossa vida. Coisas e pessoas e planos e projetos e intenções foram de certa forma fazendo com que o nosso coração fosse endurecendo também, e não mais acreditasse que existe a alegria, desacreditando da alegria, desacreditando que Deus pode mudar todas as coisas, desacreditando que Deus pode transformar, que Ele pode fazer algo diferente na sua vida, mudar o rumo da sua história, refazer o seu caminho.
Mas é preciso algo, meu irmão. É preciso dizer sim. É preciso dizer sim. Dizendo sim, eu sou o primeiro, porque antes de Maria levar a graça no seu ventre, ela disse sim. Ela primeiro experimenta da graça. Ela primeira é agraciada das bênçãos de Deus. Ela primeira que acolhe Jesus no seu ventre, o Salvador. Ela primeira experimenta a verdadeira felicidade, para depois levar Jesus para todos. E o papel de Maria justamente é isso: é levar Maria, trazer Maria para nós, através dela. E como vai mudar o rumo da nossa história, porque Maria em Nazaré, ela talvez, se ela não tivesse dado o seu sim, outras veredas e caminho ela teria traçado. Mas porque ela deu sim, mudou completamente. O que nós queremos pedir a Deus hoje é isso: dizer sim para Deus, experimentar Deus, que Deus seja o tudo na minha vida, que Deus seja o Senhor da minha vida, que Ele seja a alegria da minha vida, que Ele venha penetrar no meu coração, para eu poder depois ser esse missionário da alegria que é Jesus. Eu só vou poder ser missionário da alegria como Maria, se eu permitir que, da mesma forma que Maria deixou Jesus fosse gerado nela, que também Jesus venha gerar no nosso coração, que Jesus venha também nascer dentro de nós, que Jesus venha também crescer dentro de nós, como diz São Paulo: não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. E Cristo nele crescia em todas as formas, como ele também vai dizer numa das suas cartas, em tamanho, em profundidade, em espaço, em várias dimensões, cheio de Deus, cheio de Deus. E se tem algo muito bonito que nós podemos dizer, que eu digo para você, Priscila, se eu digo para Priscila isso: Priscila, você é cheia de Deus. Deus, Ele pode habitar dentro de você. Como isso é bonito poder dizer para um irmão e ter certeza que nós também trazemos Deus dentro de nós, porque Deus quis habitar dentro de nós, porque é uma promessa de Deus para nós. Nós que somos pecadores, fracos, indignos, apenas servo, com toda a condição pecadora das possibilidades que nós temos, mas Deus quis fazer morada para nos renovar e nos transformar. Eu digo: Priscila, você é toda de Deus, quando você permite que Deus seja o tudo na sua vida. Eu digo isso para mim e eu digo isso para você. Meu irmão, você também pode ser todo de Deus, toda de Deus, quando você permite que Deus seja o tudo na sua vida. Olha para a pessoa que está do seu lado, essa pessoa que Deus hoje colocou ao seu lado aqui nesta manhã. Essa pessoa também, este irmão, esta irmã, este amigo, também pode ser todo de Deus e toda de Deus, se permitir, se ele permitir, se ela permitir, se deixar. Saiba que também nele, nesta pessoa que está do seu lado, existe um coração, e que neste coração Jesus também pode nascer, e que neste coração Jesus também pode fazer maravilhas,
Como disse Maria, o Senhor fez em mim grandes coisas. A minha alma se engrandece ao Senhor, meu espírito exulta de alegria. Maria disse: o meu espírito exulta, exultou de alegria o espírito de Maria, porque Deus estava habitando nela, Deus habitou nela. Diga: o meu coração é morada de Deus. É morada de Deus. Eu quero dar espaço. Eu quero dar espaço para Deus. Para Deus. Eu abro espaço do meu coração. Eu abro espaço no meu coração. Para que seja todo de Deus. Para que seja todo de Deus. E que a alegria que vem de Deus. E que a alegria que vem de Deus. E que é a minha força. E que é a minha força. Me alcance neste dia. Me alcance neste dia. Como um dom. Como um dom. Vamos cantar, pedindo ao Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito, com teu poder, toca, fluir em mim. Oh, vem, toca meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser o novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser o novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser o novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser o novo homem pelo
mão no seu coração, feche seus olhos um pouquinho. Nós queremos te pedir, Jesus, Tu que conhece todas as coisas, Tu que conheces a minha vida, Tu que conheces a minha história, Tu que conheces, Jesus, tudo que eu tenho vivido até hoje, e que tantas coisas têm me tirado a alegria de viver, Senhor. Eu quero te pedir hoje, Jesus, pela Tua graça, pela Tua bondade, olha para nós, envia o Teu Espírito Santo nos devolvendo a alegria de viver, a alegria que vem do fundo do nosso coração como um dom, Senhor, porque nós queremos ser pessoas renovadas, jovens renovados, homens e mulheres renovados segundo o Teu Espírito. Eu não quero, Senhor, olhar para trás, olhar para a minha história e trazer arrastando na minha vida, arrastando até hoje e impedindo de eu viver verdadeiramente a liberdade. Tantas situações de pecados que eu tenho vivido e que ainda hoje eu trago arrastando no meu coração como um peso na minha consciência, como um peso dentro de mim, e que me impede de viver, de lançar mais adiante e de dizer a Deus: eu sou o Teu, Senhor, e dizer para Deus: eu quero ser todo Teu, Senhor. Tantas coisas, Senhor Jesus, nós queremos te pedir nesta manhã. Olha com bondade para cada um de nós aqui presente, como um dom, como graça que vem de Ti. Eu te peço, Deus, Pai de misericórdia, olha com um profundo amor de misericórdia para a vida destes nossos irmãos, para as histórias desses nossos irmãos, para os sofrimentos que eles têm vivido, para as dores que eles têm enfrentado, para os medos, os sofrimentos, as angústias, as decepções, tantas coisas que vem trazendo e que vem arrastando na vida desses nossos irmãos e que tem impedido deles viverem verdadeiramente a graça de ser um filho Teu, uma filha Tua. Nós te pedimos, Senhor Deus Pai de misericórdia, olha no mais profundo da nossa alma, olha no mais profundo do nosso ser e restaura-nos e renova-nos. Nós queremos sair daqui hoje verdadeiramente transformados, verdadeiramente renovados, não como uma palavra, não como apenas um sentimentalismo, mas como uma verdade de dentro de nós. Olha, Senhor Jesus, para a nossa vida, olha, Jesus, para a nossa história. E eu te peço, meu irmão, nesse momento, com suas palavras, diga para Deus, diga para o Senhor verdadeiramente quais são os seus sofrimentos e o que impede de você viver a felicidade. Diga para Deus, abra sua boca e diga: Senhor, é isto na minha vida que está faltando. Diga para Ele o que é, você sabe. Diga para Ele que é sua família. Diga para Ele que é seu pai. Diga para Ele que é sua mãe. Diga para Ele que são tantas realidades que você está vivendo. Diga para o Senhor, porque hoje Deus quer nos dar uma graça nova e podermos dizer como Maria: o meu espírito exulta de alegria. Não é uma alegria como o mundo dá, mas é uma alegria da certeza de que Deus está conosco, mesmo no sofrimento, mesmo nas angústias, mesmo nas dificuldades. Mas a confiança, a esperança que não se apaga, que não se acaba, que não é destruída, é o que renova e transforma o nosso coração. Levantemos nossos braços, vamos orando em línguas.
Agora, olhe para o seu irmão que está do seu lado, dê um abraço bem forte nele, um abraço, e segure nesse abraço, até porque hoje, como disse que é o dia do amigo, dê um abraço de amigo, um abraço de Deus para o seu irmão agora. É o abraço de Deus que abraça por você, para dizer para você que hoje Deus quer derramar graças novas na sua vida, que Ele quer derramar uma unção nova na sua vida, uma nova coragem de dizer sim para Ele. E diga para Ele assim: se alegra, o Senhor é contigo. Amém? E vamos terminar cantando: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Com toda alegria, vem Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, CançãoNovaPlay.com. Assine já!